o Verbo. Então ele estava na mesma estatura que seu pai, cheio de vida, cheio de poder, cheio de glória, sem erros, sem pecados, perfeito, santo, entronizado em poder, em autoridade. E antes mesmo da humanidade ser criada, Deus Pai propõe para ele que a humanidade precisaria de um Redentor. Precisaria que alguém pagasse pelos seus erros. Eu me lembro de algumas vezes em que as pessoas questionaram se deveriam ou não ter o filho, porque o filho ia nascer doente, porque o filho ia nascer com uma má formação, se não era mais correto, mais ético, deixar morrer ou abortar aquela criança. Jesus olhou para mim e ele viu que eu ia nascer com problema. Ele viu que eu ia nascer deformado, errado, torpe. E antes mesmo de eu nascer, ele já se propôs a me amar. Antes mesmo de eu vir a existência, ele já decidiu me perdoar. Mas ele teria que enfrentar o esvaziamento da sua deidade, da sua divindade. Ele teria que se esvaziar por completo. Ele teria que se despir da sua majestade, da sua autoridade, e encarnar. Para os grandes pensadores da filosofia e para aqueles que criam em tantas divindades, era impossível, não cabia na cabeça de um filósofo um Deus que fosse nascer como Jesus nasceu. Para eles era absurdo um parto de uma mulher gerar um Deus. Para nós faz parte da nossa natureza, mas Deus encarnou e nasceu como todos os homens nasceram. Ele aceitou isso. Ele aceitou ficar vazio, ele aceitou ficar pobre, ele aceitou ficar na carne, ele aceitou comer como os homens comem, beber como os homens bebem, fazer tudo que os homens fazem, em santidade, em retidão. E ele foi tentado por Satanás, mas levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Não era Deus encarnado, era um homem de sangue e osso, com as mesmas vontades, as mesmas paixões que eu e você. Não havia nada de distinto nele, a não ser o fato de que ele era Deus, mas sem nada de Deus no seu corpo. E quando ele está lá no deserto, hoje, juntamente com os meus filhos, nós construímos uma pequena maquete do templo. E a Bíblia diz que Satanás levou a Jesus ao pináculo do templo. E lhe ofereceu tantas coisas. Quantas vezes nós deixamos de cultuar a Deus por R$50, por R$100? Perdemos o nosso tempo de culto, porque tínhamos outros compromissos. Mas quando ele estava lá, e Satanás oferecia para ele as nações, ele sabia que se ele fracassasse, eu cairia. Ele sabia que se ele errasse, a sua família não existiria. Ele suportou as tentações. Ele alimentou as multidões.
Ele saciou a fome das pessoas, Ele curou os enfermos, Ele libertou os cativos, Ele libertou os oprimidos de Satanás. E o que me chama a atenção é que todos os religiosos estavam tomados de ciúme, de inveja, de orgulho, de soberba, e se levantaram contra ele para o destruir, para o matar. Mas já era propósito, vontade ou permissão de Deus. E se você quiser um dia lembrar dessa mensagem, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, foi morto. Antes de todas as coisas, ele já sabia o auge, a sua morte. Segundo a tradição cristã, ele morre hoje, sexta-feira. Eu quero que você pare para pensar comigo. Quando você é maltratado e as pessoas explodem com você, mas existe algo de errado, você aceita bem, não é verdade? Mas quando não há nada de errado, nada, e as pessoas se levantam contra você, pois bem, ele não tinha nada de errado, e foi levado ao madeiro. E eu gostaria de ler isso aqui para você. É um artigo. Um médico, um doutor, Truman Davis, ele descreve a morte do Senhor Jesus. Vou pedir que você jogue na tela para mim, Arthur, pode ser? É a morte mais dolorosa já inventada. Ela é excruciante. Era restrita, inicialmente, aos piores criminosos. Jesus foi despojado de suas vestes, que foram divididas entre os guardas romanos. Isso está lá em Salmos 22 e 19. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram sorte. Hoje, quando eu construía o templo, e tinha ali a escadaria que subia para o templo, a lei diz que a túnica do sacerdote deveria ser suficientemente grande, para que quando ele subisse as escadas, não desse para ver a sua canela. O sumo sacerdote, ele tinha que estar sempre muito bem vestido, muito bem apresentado, mas o Cristo está agora despido. Já começa por um constrangimento público, totalmente nu. E a sua crucificação deu a Jesus uma morte muito lenta, extremamente dolorosa, agonizante. Perceba que os joelhos foram flexionados, porque os seus pés estão pregados na cruz, 45 graus, e Jesus foi forçado a suportar o seu peso com o músculo da coxa. E por não ser uma posição anatômica, em poucos minutos leva cãibras nos músculos da coxa e panturrilha. O peso de Jesus estava todo em seus pés, com os pés cravados, assim com o estiramento dos músculos dos membros inferiores. O peso do seu corpo era transferido para os pulsos, braços e ombros. O resultado deste deslocamento dos membros superiores levou a um alongamento de 22 centímetros em seus braços. Quero que você entenda, desconjuntou aqui, desconjuntou o cotovelo, desconjuntou o ombro. Nas profecias, as citações no Salmo 22 e 15, como água sou derramado, deslocam-se
todos os meus ossos. Cada osso estava sendo deslocado. Após o deslocamento dos pulsos, cotovelos e ombros, o peso de seu corpo sobre os membros superiores levou à tração do músculo peitoral, maior em seu tórax. Começa a apertar o tórax dele. Para respirar, Jesus tinha que empurrar os pregos com seus pés para baixo. Ele tinha que fazer força nos pregos para poder levantar o seu corpo, permitindo que a caixa torácica se movimentasse para dentro e para fora, para expirar o ar dos pulmões. Seus pulmões estavam em posição constante de inspiração máxima. A crucificação é uma catástrofe médica. Jesus não podia facilmente se mover em torno dos pregos, pois os músculos de suas pernas dobradas em 45 graus estavam extremamente fadigados, com cãibras severas e numa posição anatomicamente comprometida, diferente do que se vê nos filmes sobre a crucificação. Jesus se movimentou inúmeras vezes na cruz, aproximadamente 30 centímetros, pois fisiologicamente se viu forçado a se mover para baixo e para cima para poder respirar. Este processo de respiração lhe causou uma dor excruciante e um absoluto temor de asfixia. Quando eu li esse texto, e eu sentia o ar saindo, e cada vez com mais dificuldade para entrar, eu me lembrava que o Espírito Santo é simbolizado como ar, como vento. Ele estava se esvaindo. Todo o ar, toda a presença de Deus estava saindo do seu corpo. Na sexta hora da crucificação, Jesus estava cada vez menos capaz de suportar seu peso e suas pernas. Suas coxas e músculos das panturrilhas se tornaram extremamente fadigados. Houve aumento do deslocamento dos pulmões, cotovelos e ombros, com elevação da parede do tórax, tornando sua respiração mais e mais difícil, tornando severamente dispnéico. Os movimentos para cima e para baixo na cruz, para poder respirar, causaram dor intensa nos pulsos, pés, ombros e cotovelos deslocados. Os movimentos se tornaram menos frequentes e Jesus se tornou extremamente exausto. Mas o terror iminente da morte por asfixia forçou a continuar o esforço para respirar. Eu não sei se você percebe, mas ele não morre, ele fica ali subindo e descendo. Se ele quer respirar, ele tem que fazer força nos seus pulsos rasgados pelos pregos e força nos seus pés furados. A dor nos nervos medianos dos pulsos, dilacerados, explodiam a cada movimento. Jesus estava coberto de sangue e suor. O sangue foi resultado da flagelação, e o suor foi resultado de seu violento e involuntário esforço para tentar respirar. Além disso, estava completamente nu o chefe dos judeus. A multidão e os ladrões que estavam ao seu lado zombavam, blasfemavam, riam dele na presença de sua mãe. Fisiologicamente, o corpo de Jesus estava sendo submetido
a inúmeros eventos catastróficos e terminais. Como Jesus não conseguia manter uma ventilação adequada pelos pulmões, ele entrou num estado de hipoventilação. Seus níveis de oxigênio começaram a cair, evoluindo para a hipoxia, e devido à restrição dos movimentos respiratórios, os índices de dióxido de carbono começaram a se elevar, levando à hipercapnia. O aumento dos níveis de CO2 estimularam o coração a bater mais rápido, para tentar aumentar a entrada de oxigênio e a remoção do CO2. O centro respiratório no cérebro de Jesus enviou mensagens urgentes aos seus pulmões para respirar mais rápido. Jesus começou a se tornar ofegante. Seus reflexos fisiológicos faziam com que ele respirasse de forma profunda e involuntária, movimentando-se para cima e para baixo na cruz, de forma rápida. Apesar da dor excruciante, os movimentos agonizantes começaram em minutos, para delírio da multidão que dele zombava, dos soldados romanos e do sinédrio. Contudo, devido ao cravamento de Jesus na cruz e o aumento da exaustão, ele foi incapaz de aumentar a demanda de oxigênio para seu corpo, ávido por ar. Os quadros de hipoxia e hipercapnia levaram o coração a bater cada vez mais rápido, evoluindo para a taquicardia. Os batimentos cardíacos de Jesus, cada vez mais rápido, atingiram provavelmente 220 batimentos por minuto, que é o máximo de batimento possível para um ser humano. Jesus não havia bebido nada nas últimas 15 horas. Provavelmente desde as 18 horas da véspera, suportou uma flagelação que quase o levou à morte. Ele sangrou por todo o corpo, seguindo-se a flagelação, a coroação de espinhos, os pregos em seus pulsos, os pés, as lacerações que se seguiam ao espancamento, à queda. Jesus estava muito desidratado, a sua pressão sanguínea começou a cair muito. Sua pressão deveria estar provavelmente 8/5. Ele estava na primeira fase de choque, com hipovolemia, taquicardia, taquipneia, hiperidrose. Por volta do meio-dia, o coração de Jesus provavelmente começou a falhar. Os pulmões de Jesus provavelmente começaram a se encher de líquido, causando edema pulmonar. Esse fato só serviu para aumentar sua respiração, que já estava severamente comprometida. Jesus estava em insuficiência cardíaca, falência respiratória. Jesus disse: tenho sede, porque seu corpo estava clamando por líquidos. Jesus estava desesperadamente necessitado de infusão venosa de sangue, plasmas, líquidos para salvar a sua vida. Jesus não podia respirar corretamente e foi lentamente se sufocando até a morte. Neste momento, provavelmente Jesus desenvolveu um hemopericárdio. Plasma e sangue se acumularam no espaço que envolve o coração, chamado periocárdio. Esse líquido ao redor do coração causou um tamponamento cardíaco, impedindo também que o coração batesse corretamente. Devido ao aumento da demanda do coração de Jesus e o avanço do quadro de hiperperiocárdico, Jesus provavelmente sofreu uma ruptura cardíaca. Seu coração literalmente explodiu. Esta provavelmente é a causa da morte. Para retardar o processo de morte,
Os soldados colocavam um pequeno assento de madeira na cruz, que permitia a Jesus o privilégio de suportar seu peso no sacro. O efeito desse assento é que poderia levar até 9 dias para morrer na cruz. Quando os romanos queriam acelerar a morte, eles simplesmente quebravam as pernas da vítima, causando uma sufocação em minutos. Esse proceder era chamado de crurifragium. Às 3 horas da tarde, Jesus disse, tetelestai, que significa está consumado, ou seja, está pago. E neste momento, entregou o seu espírito e morreu. Quando os soldados vieram até Jesus para quebrar suas pernas, ele já estava morto. Nenhum osso de seu corpo foi quebrado, em cumprimento à profecia do Salmo 34, verso 21. Jesus morreu após 6 horas de agonia, da mais excruciante e terrível tortura já inventada. Lembrando que ele, depois de estar morto, um soldado transpassa o seu lado direito, furando assim o seu pulmão, e João diz assim, que saiu água e sangue, verteu, de tanta água que tinha no seu pulmão, João enxergou a água vertendo. Não tem como nós, nem sequer, imaginar o tamanho da dor e do sofrimento que o Cristo pagou para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos ter as nossas vestes lavadas pelo seu sangue. Hoje nós trazemos à lembrança a sua morte, trazemos à lembrança aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu quero que você lembre que os cravos que entraram na sua cabeça e o feriram, o chicote nas suas costas, às vezes que ele caía com a cruz subindo, era por amor. Ele não abriu a boca para reclamar, ele não abriu a boca para lamentar. Então, quando você está doente, quando você está enfermo, é injusto, porque ele foi ferido para que você fosse curado. É injusto que você padeça, que você ande triste, aflito, angustiado, pois o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda vez que ele estava andando e sentindo as dores, é porque ele estava levando sobre si as minhas dores, as tuas dores. Então, meu amado irmão, Satanás não pode infligir dor em você, sofrimento em você, porque o Cristo já pagou para que você não sofra, para que você não padeça, para que os teus filhos não enfermem. É ilegal. Já foi pago um alto preço para que você tenha saúde. Padecemos e sofremos porque não conseguimos crer no tamanho do amor do Cristo por nós. Temos dificuldade de entender o quanto que o Senhor nos amou, o quanto que o Senhor nos quis. Hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu te amei até a morte. Ah, meu amado irmão, Ele te amou até a morte. E eu quero que você entenda uma coisa: durante todo esse sofrimento, durante toda essa angústia, esse sofrimento que ele estava sentindo, em dado momento ele olha para Maria, sua mãe, e diz para ela: eis aí o teu filho. E aponta para João com a sua cabeça.
Ele está no meio da sua dor mais terrível, e ele consegue olhar para Maria e ver ela chorando aos prantos, e dizer para ela: aí está teu filho. Vira para João e diz: João, aí está tua mãe. E a palavra diz: a partir daquele dia, João a recebeu em sua casa. Não, Jesus não escolheu qualquer um dos discípulos. Jesus não escolheu qualquer um para cuidar da sua mãe. João era chamado, ele mesmo se denominava o discípulo amado. Era o mais carinhoso, aquele que repousava a cabeça no peito do mestre. O que eu estou dizendo para você, não tem nenhum detalhe da tua história que passou desapercebido aos olhos do mestre. Não existe nada na tua história que o mestre não possa cuidar e não possa resolver. Ele está dizendo: eu cuido dos meus. Eu te amo como ninguém te ama. Eu verti meu sangue por você, para fazer de você vitorioso, para você prevalecer e avançar. Chemanto Romanagassúria. Eu gostaria que acendesse a luz, por favor. Cheremanto Romanagassúria. Abra comigo a sua Bíblia. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Se você quiser ter a vida de Cristo, a vida em abundância, você precisa aceitar aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. E mais do que aceitar, você deve trazer a memória, trazer a lembrança. Por que que você tem direito à vitória? Por que que você tem direito à vida? Por causa do alto preço que foi pago em teu favor. Quando o diabo aponta o dedo para você, ele quer fazer você esquecer daquilo que Jesus fez, como se a minha ou a sua transgressão fosse mais grave do que o sofrimento de Cristo. Meu irmão, hoje nós estamos trazendo a lembrança o quanto Ele te amou. É óbvio que eu não devo desprezar aquilo que Ele fez e voltar ao pecado, voltar ao erro. E devo me comprometer a amar o Cristo. Mas quando ele ensinava, ele dizia: toda vez que comerdes o pão, toda vez que beberdes do cálice. Por que que ele diz toda vez? Por que não uma vez? Por que toda vez? Porque é para você lembrar todos os dias daquilo que Jesus fez por você. A tua vitória não está na tua força, não está na tua capacidade. A tua vitória está em Cristo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por você. Xarabandaragassúria. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando no domingo pela manhã você estiver levantando cedo
e você pensar, será que não vale a pena eu ficar na cama e dormir um pouquinho? Eu quero que você lembre o quanto que Ele te amou e o que Ele está dizendo para você vir fazer na casa do Senhor. Você vai vir comer e beber do seu sangue, você vai vir dizer, eu creio naquilo que Jesus fez por mim, na cruz do Calvário, eu vou comer do pão, eu vou beber do cálice, eu tenho parte com Cristo, eu tenho parte com o seu sangue. Eu sei o que se passa em muitos corações. Parece um sentimento de, mas será que ele precisava sofrer tudo isso por mim? Porque dá a impressão de que você é tão bom. Mas deixa eu dizer, tudo o que você vive hoje é por causa de Cristo. E se você não vive melhor, é porque você não reconhece a Cristo. Porque se você reconhecer ainda mais a Cristo, ainda mais melhor você viverá. Que você não pode se esquecer que o mundo todo, todo o globo, foi impactado por esse dia. Hoje, que dia é, meu irmão? Diga, que dia é hoje? Que número? 19 do quê? De abril. De que ano? 2019 o quê? Tudo que você faz, todas as datas que você coleta, toda assinatura, todo ponto que você bate, tudo que você faz, lançamento de foguete, lançamento presidencial, campanha, qualquer coisa, vai colocar a sua base baseada naquilo que Jesus fez. Toda a nossa história, todo o nosso calendário gira em torno do nosso Senhor. Ano Domini, o ano de nosso Senhor Jesus Cristo. 19 de abril de 2019, ano Domini, ano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mudou a história. Tudo que você entende, compreende, está relacionado com o Cristo. Não tem como escapar da influência do Cristo. Mesmo naqueles países distantes, onde eles acham que não conhecem a Deus, onde eles acham que não conhecem a Cristo, até lá eles são influenciados pelo Cristo. A China, ela se diz tão ateia, tão incrédula, mas quando chega a época de Natal, eles colocam o Papai Noel lá também, eles levantam o pinheirinho lá também, e alguém vai dizer, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? São Nicolau, meu irmão, era um santo que amava Jesus e distribuía presentes. Mesmo com toda a sua ideia de ser ateu, tem que reconhecer que está sendo influenciado pelo Cristo, está sendo influenciado pela fé cristã, não tem como escapar. O amor de Deus chegou a todas as esferas da história, entrou em todos os lugares. Se nós erramos e falhamos, não significa que Ele errou ou falhou. Ele continua sendo o autor e consumador da fé. Ele continua sendo nosso Salvador, nosso Redentor. E hoje Ele está dizendo, eu te amei como ninguém te amou. Charamanto Romanagassúria. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. Choremanto Romanagassúria. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Quando você participa da Santa Ceia do Senhor, você permanece no Cristo. Quando você come do pão, quando você bebe do sangue, você está dizendo, eu permaneço no Cristo. E assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E algo maravilhoso acontece. Hoje, nós estamos trazendo a lembrança à sua morte. Mas no domingo pela manhã, nós vamos trazer a lembrança que Ele vive. Meu irmão, o Cristo hoje está dizendo para você, eu te amei até a morte.
E eu paguei com o meu corpo para que você tenha vida e a tenha com abundância. Quero que você feche um dos teus olhos, levanta uma das tuas mãos aos céus e começa a adorar ao Cristo. Começa a agradecer a Ele. Se ainda tem um erro, se ainda tem um pecado, se ainda tem uma falha na tua vida, creia que o Cristo está te libertando, creia que o Senhor está quebrando a corrente que te acorrenta, aquela embaraço que te prende está sendo cortado. Alguém te ama como ninguém. Derrama teu coração perante o Cristo. Riamante corra masteria larabassuria. Todas as vezes que ele levantava para respirar e não reclamava, era porque te amava. Pelo sangue de Jesus você é liberto, pelo sangue de Jesus você é curado, pelo seu corpo você é transformado. Permita que o Espírito Santo revele o amor que Ele tem por ti. Permita que o Espírito Santo ilumine a tua mente e você saiba o quanto Cristo te ama. Che barrabalarabanagassuria larabalagassuria. Che barrabalarabanagas. Che reverere calarabalara. Vamos impor as mãos. Chorrabalarabanarabalarabas. O presbitério vai descer ali embaixo. Anamasteria larabassuria larabalaragas. Chorremantanabaragas. E balarabassuria larabalarabalaragas. Vai sair do seu lugar, vai vir para frente. Sei que precisa de uma cura, precisa de uma resposta, precisa de uma libertação. Você vai vir para frente e você vai receber, porque o Cristo te ama além do normal, e Ele te amou e continua te amando. Você pode vir para frente, porque Ele vai operar na tua história. O amor do Cristo se derrama em teu favor. Oh, rabacharrabalarabalaragas.